Boa tarde, então, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Olhando nos rostos das pessoas, imaginamos quantos problemas, quantas dificuldades, quantas aflições podem estar atrás de uma fisionomia aparentemente alegre. Quantas máscaras são usadas para ocultar estas aflições vividas? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas perfectíveis. Ou seja, criados para a perfeição. E este caminho que nós temos que percorrer, que é nós sairmos da zona de ignorância e alcançarmos o nosso objetivo primordial, que é chegarmos à perfeição. É, para nós, um longo caminho. É um caminho cheio de desafios, cheio de dificuldades, cheio de armadilhas. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepunha o bem, onde nós experienciamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, para nos auxiliar na reeducação do nosso espírito imortal. Então, a aflição, ela é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, de preocupação ou desassossego por alguma causa ou por alguma coisa que vai afetar a nossa vida de uma forma direta ou indiretamente. O Cristo Jesus, ele nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos perceber que o mundo em que nós vivemos é um mundo escola, onde nós passamos as nossas provas, as nossas expiações, e por nós sermos ainda muito imperfeitos, nós necessitamos experienciar as dores e os sofrimentos, para nós aprendermos com elas. E a quem nós devemos responsabilizar pelas nossas dores? Quantas doenças e enfermidades são frutos da nossa intemperância e dos excessos de todos os gêneros? São tantos os abusos, tantas são as maldades. Nós vivemos mergulhados, muitas vezes, nas coisas materiais, onde ter, meus irmãos, é sempre mais importante do que ser. O mestre Nazareno, um dia, ele nos falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, meus queridos amigos, o vinde a mim de Jesus é um convite muito amoroso para nós mudarmos a condução do nosso caminho. E uma ótima ferramenta de aprendizagem e de descobertas do nosso eu imortal é o centro espírita. Porque quando nós adentramos aquela porta, uma luz divina acende em nós.
Porque nós podemos dizer que o centro espírita é um templo de orações sobre as bênçãos do Evangelho. Porque nós entramos em comunhão com Deus, o nosso Pai maior. Com Jesus, o nosso mestre e divino amigo. E com toda a espiritualidade benfeitora. E as pessoas que buscam no centro espírita, nós que buscamos no centro espírita, uma solução para os inúmeros tormentos, problemas de variados tipos. Buscamos entender do que se trata, buscamos o alívio das nossas imperfeições, das nossas aflições. O centro espírita também é uma escola de almas na terra, porque nos ensina todos os valores fundamentados no amor de Jesus. Nos ensina a olharmos para dentro de nós, de refletirmos sobre quem somos nós, não supondo ser melhores do que os outros. E como é importante nós fazermos a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? É preciso que tenhamos em mente que somos espíritos milenares, que viemos de muitas e muitas reencarnações, aprendendo, reaprendendo sobre as leis divinas, para que consigamos lidar e entender a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos pode ser a chave para a solução de muitas das nossas aflições. Porque nós começamos a refletir sobre nós mesmos, a entender as nossas limitações, a compreender as nossas imperfeições e nos empenharmos para mudarmos por inteiro. O centro espírita também é uma oficina de socorro às aflições, porque faz com que nós reflitamos sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, entendendo que todas as aflições vividas até aqui têm a sua origem em nós mesmos, pela nossa invigilância, pelo nosso despreparo em lidar com os nossos sentimentos. O centro espírita também é um oásis do deserto das ideias materialistas. Estamos tão arraizados na materialidade, no ter cada vez mais, que conhecer, que ouvir falar na espiritualidade, no mundo espiritual, nos deixa esperançosos, capazes de lutar contra as nossas imperfeições, nos trazendo sempre muita força, muita coragem. O centro espírita é também para nós um grande hospital, pois atende todos os doentes. E aí vocês vão me perguntar, mas quem são os doentes? Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos fala o seguinte: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados a serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então, pela nossa imaturidade, pelas nossas muitas imperfeições, pelos nossos sentimentos negativos que ainda cultivamos dentro de nós, somos ainda almas enfermas, somos ainda almas aflitas, na busca da cura das nossas doenças, das nossas enfermidades existenciais, que sempre nos trazem
muitos desequilíbrios. E o centro espírita, como disse antes, é para nós um tempo. Porque nós aprendemos a falar com Deus, a estar conectado com a espiritualidade benfeitora. É onde nós aprendemos a orar, a ter aquela conversa mais íntima com o Pai Maior. E não adianta dizer ou falar para mim que não faz prece, que não ora, que não reza, porque não sabe falar palavras bonitas. Porque orar, minha gente, é tão simples. Orar é usar aquelas palavras vindas do coração. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus nos ensina a orar. E ele nos diz o seguinte: antes de orardes, entra em teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Isto quer dizer que basta apenas elevarmos o nosso pensamento a Deus, abrirmos o nosso coração e entender que essa conversa é íntima, é tua com Ele. E essa conexão com Deus, com a espiritualidade, ela gera uma energia benéfica que é capaz de suavizar os prantos, suavizar as dores e também as aflições. E a casa espírita é também um núcleo de assistência, porque buscamos na casa espírita aquela ajuda material. E nós necessitamos desta ajuda material. E vamos receber. Aqui na casa, como acabamos de ouvir, tem uma equipe empenhada para ajudar naquilo que for possível. E cada família vai receber. Sempre a gente dá um jeito, não é mesmo? E como é lindo este trabalho, em que se doa o tempo que a gente tem na busca de ajudar aquele irmão. Mas eu quero falar para vocês da assistência que o nosso irmão também falou. Que não é somente a assistência material em que se está engajada esta equipe. É toda a assistência espiritual que nos acompanha desde o momento que nós entramos naquela casa, na porta. Que é o reequilíbrio dos nossos centros de força. Mas desde em que nós estejamos com o nosso pensamento voltado a aprender. O nosso coração aberto a fazer as nossas reflexões. Olhando exclusivamente para mim. Na minha mudança. Não na mudança do meu marido, do meu esposo, da minha sogra. Na minha mudança. Então precisamos estar empenhados em se melhorar como pessoa. Então, a partir de todas estas informações trazidas a esta reflexão sobre a importância de um centro espírita para todos que eu procuro, para todos nós que estamos aqui hoje, nós podemos dimensionar quanto trabalho tem esses incansáveis obreiros do Senhor para melhor atender a todos nós, sendo no campo material, como também no campo espiritual. E a casa espírita é essa grande escola, onde nós aprendemos sobre as leis divinas, sobre o Evangelho do Cristo,
sobre um tal de livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que temos de fazer as nossas próprias escolhas, mas compreendendo que toda escolha tem a sua consequência. A doutrina espírita é conhecida como lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Isto quer dizer, tudo que nós fizermos, nós iremos colher. Se plantarmos um pé de limão, não tem como colher morangos. Nós vamos colher limões. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso vem nos trazer a necessidade da caridade, em que ele nos fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, que tivesse a ciência de todas as coisas, e que tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada sou. E ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse oferecido o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, nada disso me adiantaria. Então, meus amigos, a caridade é a expressão mais pura do amor. E o amor é a chave para nós vivermos uma vida melhor. E não falo deste amor que nós temos pelos nossos, mas sim por todos aqueles irmãos de caminhada que cruzam o nosso caminho, que sempre deixam um pouco de si e sempre levam com certeza muito de nós. Porque o apóstolo Paulo, ele nos fala que o amor é paciente, é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com as injustiças, mas regozija-se com a verdade. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, na busca de nós entendermos as razões que nos levam a tantas aflições que nós estamos experienciando nesta encarnação, a fim de encontrarmos uma solução que de fato amenize as nossas dores, as nossas perturbações, nós encontramos o remédio eficaz que Jesus, o nosso divino amigo, nos indicou: o amor. E vejam que o apóstolo Paulo, na sua descrição sobre o amor, ele nos apresenta 9 virtudes que podem ser desenvolvidas a partir do exercício do amor. Por que exercício do amor? O primeiro mandamento de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento. E quando nós ouvimos falar em mandamento, nós nos remetemos a um decreto, a uma ordem, a algo em que nós devemos cumprir, não é mesmo? Mas, segundo Haroldo Dutra Dias,
A palavra mandamento, ela tem uma outra conotação. Mandamento no hebraico original significa exercício. Então, desenvolver o amor é um exercício diário, dia a dia, cultivando, regando, para que esse amor desenvolva. Então, a primeira virtude que Paulo nos apresenta é a paciência. Quando ele nos diz que o amor é paciente. Pois a paciência é a virtude que suporta os seus males, as suas aflições, sem reclamar, sem revolta. A paciência nada mais é do que o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, que permite a serenidade e a firmeza para a condução e a resolução dos nossos conflitos, sempre confiando no Criador. Então, a segunda virtude é a tolerância. É o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes das nossas. A pessoa tolerante aceita e compreende que cada indivíduo possui a sua própria maneira de pensar, de refletir, de se expressar, procurando no outro aquilo que ele tem de melhor. A terceira virtude, então, é a benevolência. Porque a pessoa benevolente, ela fica feliz em fazer o bem. E fazer o bem sem olhar a quem. A quarta virtude é a incondicionalidade do amor. O amor incondicional, o amor que Jesus nos ensinou. Porque o amor, ele não impõe condições. É a atitude de quem não espera nada em troca. Nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa, nenhuma retribuição pela sua oferta. E nenhum de nós tem o direito e o poder de exigir que os outros nos amem. Mas nós temos a possibilidade, a grande oportunidade de amá-los em primeiro lugar. E aí, quando nós adquirimos essa consciência e deixamos de impor condições para amar, nós damos um grande passo nesse exercício do amor ao outro. A quinta virtude é a maturidade. Porque ele diz que o amor não arde em ciúmes. E o ciúmes é uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perdermos algo que nós julgamos ser nosso por direito. E sabemos que certo grau de ciúmes é comum a todos nós, ainda no mundo de hoje. Mas Paulo de Tarso refere-se ao amor doentio, porque é esse desassossego mental e emocional que faz sofrer quem o alimenta e que traz sempre muitos desequilíbrios e muitas aflições. A sexta virtude, então, é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. E no turbilhão de pensamentos, de ideias e das nossas emoções, muitas vezes nós agimos de forma inadequada, quando nós não fazemos uso da razão e do bom senso, do equilíbrio e, sobretudo, também do respeito. E esquecemos que a nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. E nós não temos o direito de ultrapassar estes limites. A sétima virtude
é a capacidade de perdoar. E em diversas situações, nós ficamos remoendo, alimentando aquele rancor em nós. E isso gera em nós muitas enfermidades, tanto físicas como emocionais. Portanto, o perdão é imprescindível para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e emocional. A oitava virtude é a lealdade. Pois a pessoa leal, ela sobretudo é ética em tudo que faz, em tudo que pensa, naquilo que sente. Todas as suas atitudes são alicerçadas na honestidade, na sinceridade e na fidelidade. E a nona virtude, então, é a humildade. Porque o humilde, ele não se torna orgulhoso, não se torna envaidecido, não deixa que nós ficamos nos vangloriando dos nossos gestos, achando que somos pessoas melhores que os outros. Então a humildade faz com que nós reconheçamos quem nós verdadeiramente somos, sem máscaras, sem cópias nenhumas. Nos faz entender e reconhecer a nossa autenticidade. Então, todos nós somos aprendizes do amor. E ainda passaremos por várias situações, por várias experiências, visando o desenvolvimento destas potências amorosas, a fim de conquistarmos de vez este amor incondicional que Jesus nos ensinou. Importante que nós entendamos que nós vivemos neste mundo ainda de provas e expiações. E que a vida sempre nos convidará a passar por inúmeras tormentas, por muitas dificuldades, com o objetivo de nós desenvolvermos este amor. Claro que muitos de nós gostaríamos de viver em um mundo perfeito, onde existisse apenas experiências agradáveis, onde não existisse dor, sofrimento, aflição. E como isso não acontece, muitas vezes nós nos revoltamos, criamos à nossa volta uma energia ruim, uma energia deletéria, através desses sentimentos negativos. Nós nos tornamos seres endurecidos e de coração vazio. Por isso que é importante sempre exercitarmos o amor. Lá na obra Educação dos Sentimentos, o autor Jason de Camargo, ele nos fala que nós podemos desenvolver este amor incondicional através de 3 passos importantes, que são: o primeiro passo é mover-se para o amor. É nós estabelecermos para a nossa vida uma diretriz. É nós nos esforçarmos para seguir este caminho, sem medo das mudanças que tanto se fazem necessárias. E nós achamos, às vezes, que este amor que Jesus nos ensinou, ele está tão longe, está tão difícil, e que nós não temos condição de conquistá-lo. Mas nós temos as plenas condições para desenvolver em nós. E é necessário que nós alcançamos esse amor, porque sem ele nós não seremos felizes. Porque o amor, ele se encontra em enorme potencial em nós. Basta apenas nós termos a serenidade para desenvolvê-lo. E aí o segundo passo é conhecer o amor. E conhecer o amor é se permitir amar.
é levar uma vida mais cheia de sentimentos positivos, é observar melhor os nossos atos, os nossos pensamentos em relação aos outros, procurando ver no outro não somente as suas fragilidades ou as suas imperfeições, mas é buscar principalmente enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor. Porque muitas vezes nós focamos apenas nas coisas que o nosso irmão fez de errado, ou algum comentário malicioso que ele tenha feito. Temos que entender que nesta vida nós não viemos como juízes. Nós estamos matriculados na mesma escola, passando pelas mesmas tormentas, a fim de desenvolvermos também, a fim de eliminarmos as arestas das imperfeições que nos acompanham ainda por muitas encarnações. Então, estar matriculado na mesma escola que o nosso irmão nos possibilita desenvolver um sentimento mais reflexivo, mais profundo, conscientes desse sentimento tão sublime que é o amor. E aí, terceiro passo é nós vivenciarmos o amor, pois é na prática diária que nós tornaremos realidade os nossos projetos e anseios espirituais. João Henrique Pestalozzi, que fora conhecido pedagogo da humanidade, ele certa vez, ele nos disse que nós não iremos aprender a pensar somente lendo livros sobre pensamento, mas sim pensando. Nos dizia também que nós temos a cabeça para pensar, que temos o coração para sentir, e temos as mãos para obrar. E no amor, nós temos essas três faculdades humanas como referência educativa. Ou seja, conhecer, sentir e agir no bem. Então, como nos disse Pestalozzi, seguindo o seu raciocínio, nós somente vamos aprender a amar amando. Volta de novo lá, como eu falei. Exercício do amor. E aí eu quero contar um conto para vocês. É ficção, mas é para a nossa reflexão. Um senhor, uma vez, que era conhecido como caixeiro viajante, e por ser uma pessoa muito viajada, era vista pelo povo de uma cidade do interior como um homem muito sábio. E notando então que este povo estava muito aflito, cada qual vivendo suas dores, vivendo seus sofrimentos, estavam longe de achar uma solução. E isso deixava eles mais aflitos. Então o líder daquele povo veio falar com este homem, o caixeiro viajante, para ele, com a sua experiência, pudesse falar alguma coisa que ajudasse nas suas aflições, naquela reflexão para achar o meio mais rápido de amenizar essas dores. Então ele pediu ao homem, ao grande líder, que estendesse na praça vários fios, como se fosse um grande varal, e convidasse o povo que naquele domingo trouxesse uma cadeira, papel e caneta. E ele ia falar então àquele povo. Então, no outro dia, todos se encontravam reunidos ali na praça. E o caixeiro viajante pediu que eles anotassem no papel as suas aflições. E que, fazendo isso, colocassem de pendurado no varal, com o prendedorzinho, as suas dores, as suas aflições. E aí todos fizeram isso.
Logo o último ter acabado, ele pede para o pessoal, todos ao mesmo tempo, que levantassem e escolhessem para si um papelzinho daqueles que estava no varal. E aí o povo passava, olhava de novo, olhava outra vez. Mais ou menos passado 45 minutos, cada um pega o seu papel. Cada um começa a refletir que apesar da sua dor, apesar da sua aflição ser muito grande, a do meu irmão era ainda pior. Então eu ficava feliz, eu começava a estudar a minha dor, o motivo pelo qual eu estou aflito. E aí eu começo a ter mais resignação. Então, de fato, aquele caixeiro viajante desenvolve naquele grupo, naquela cidade, um momento de refletir no coletivo mais individual. O processo de entender a sua dor, de entender a sua aflição. E já quase encerrando, meus irmãos, agora é verdade, não é conto. Eu quero trazer uma mensagem que eu peguei lá na obra Ceifa de Luz, que não é por acaso, ela tem o título de Aflição, e ela começa assim: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente, ou nos define o débito atuante da contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável. Quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o tempo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos as emoções e ideias, para a simplicidade, nos retome a existência. Além é a tarefa representativa que o estandarte do bem comum exige de nós. Os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade. Então, em toda parte, encontra a criatura a aflição, quando vista por um ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, seu caminho terreno é a nossa prova salvadora. Somos em nós o grande problema da vida. De vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades. Achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados deste modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia,
usamos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiríamos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Então, encerrando a nossa reflexão, amigos, que nós possamos sair daqui entendendo mais um pouco sobre a importância do centro espírita, sobre a dimensão espiritual que ele alcança em nossa vida, servindo assim de um grande farol que ilumina a nossa estrada ainda tão escura, fruto da nossa vigilância, do nosso orgulho, da nossa vaidade, entendendo que a casa espírita, ela nos proporciona reflexão para nós melhor entendermos as nossas aflições, para nós buscarmos a origem destas aflições. Entendendo que ela nos direciona, mas que ela nos acalma e que também ela nos esclarece sobre todas as dores e as aflições, que tem, como eu disse antes, a sua origem sempre em nós mesmos. Por isso a necessidade de mudarmos os nossos atos, os nossos pensamentos, agindo com resignação. Por isso que a doutrina espírita fala muito em reforma íntima. E o processo é de dentro para fora. Então que nós possamos, com muita fé, com muita esperança, seguirmos o nosso caminho. Por isso que Jesus um dia falou: ide, e de futuro não tornes a pecar. Então, uma boa noite já para todos nós e um beijo no coração de vocês. Obrigado.